O que você me falou aí, já fiquei assustado. Buenas noches, pessoal! Como é que vocês estão? Estou aqui com o mestre. Ele não gosta que chame ele de mestre, mas ele é um Não, mestre Jedi até. Porque ele realmente ele traz o conhecimento, cada live não é live, é um curso. E é o seguinte, galera, eu estava muito numa vibe, uma good vibes de querer estudar sobre os anjos, arcanjos. E aí um aluno meu pegou e falou assim, cara, por que você não estuda sobre os anjos enoquianos? Aí eu falei, cara, nunca ouvi falar, mas é bom eu estudar. E por coincidência, a Tamires, no outro dia, falou, cara, eu comprei um combo de livros da Mônica Bonfilho, e tem os anjos enoquianos. Eu falei, caraca, segunda vez, então quando o universo fala, a gente tem que prestar atenção. Aí eu falei, Paulo, você que é o expert, porque o que acontece? Como eu estou no sítio, eu não tenho como ir num shopping e comprar um livro dentro das livrarias. Aqui não tem. Eu tenho que pegar meu carro e fazer uma viagem. Falei, quando eu for para São Paulo, eu vou procurar algum livro relacionado a isso, porque eu não sei. Comecei a estudar na internet. Aí o Paulo falou: não estude na internet, porque tem muita abobrinha. Então, não. hoje ele vai esclarecer. Porque eu falei assim: vamos falar sobre a magia dos anjos? Aí ele já começou falando um monte de coisa. Eu falei: calma, vamos falar isso na live. Então, eu trouxe o Paulo aqui para a gente fazer um bate-papo, que eu sei que vai virar uma aula sobre os anjos, arcanjos, o que é esses anjos enoquianos, quais são os anjos positivos, se tem anjo negativo, e ele vai explicar tudo hoje. Bem-vindo, Paulo, tudo bom? Olá, Karen, como vai? Tudo bem? Muito Melhor bem. agora. Obrigado mais uma vez pelo seu gentil e carinhoso convite. Né? Eu estou afastado de gravar lives. Tenho feito uma live ou outra por convite, mas eu estou dando um tempo e já eu volto a gravar para a TV Galáctica. Na quinta-feira passada não foi possível, né? Mas hoje estamos aqui juntos e é sempre um prazer estar com você, com o Dorim, enfim, todos nós aqui da TV Galáctica. É um prazer enorme, fico muito satisfeito e muito mais ainda agradecendo não só a você e ao Dorim, como principalmente a vocês que estão aí nos assistindo, nos prestigiando e apoiando com a sua presença, com a sua atenção, sua audiência, como eu sempre digo, investindo seu precioso tempo nesse trabalho. Muito obrigado a todos vocês. E dentro do que você colocou, vamos esclarecer algumas coisas. Primeiramente, eu não sou mestre, muito menos expert de nada. Todo mundo está encarnado aqui, né? Não digo que estejamos todos no mesmo barco, mas estamos navegando no mesmo oceano. E ninguém tem que aceitar nada de ninguém como suprema verdade absoluta. Isso pode ser uma alavanca para o esclarecimento ou para a desmistificação de conceitos que são adquiridos principalmente de fora para dentro. Né? Conceitos que não são nossos, são de outros, que compramos a ideia, às vezes nem sabemos porquê, professamos aquilo que não tem nada a ver, ou muito pouco, com o que nós realmente somos em nossa busca. É preciso ter um discernimento e uma atenção redobrada com isso, com respeito ao momento planetário que nós vivemos, né, que estamos atravessando. E outra coisa, não foi bem isso com respeito a não estude pela internet. A internet tem muita coisa boa, como tem muita coisa que também não é tão convidativa, agradável e até mesmo errônea em suas bases. É preciso ter um filtro, um discernimento para isso, e isso só se consegue com a prática, com a vivência, com a instrução, com o conhecimento, principalmente em base de elementos, fundamentos e conhecimento que estão fora da internet. Que você vai ver, queira você ou não, em livros. Né? E mesmo assim é um filtro que se faz na própria leitura muito grande, que tem a ver com o seu interior, com tudo aquilo que você almeja, real em termos de busca e crescimento interior, que seja, obviamente, compatível com o que é sério. E entender que
existe a necessidade evolutiva, uma vez encarnados aqui, de não queimar etapas, não criar atalhos para aquilo que não pode ser criado. Então, hoje em dia, existe uma urgência, uma pressa muito grande. Eu quero ver um disco voador, eu quero ascensionar, eu quero me iniciar, eu quero aprendizado rápido, para ontem ou anteontem, e não é assim que a coisa funciona. É preciso um comprometimento, é preciso uma dedicação, uma perseverança, é preciso um tempo de maturação, porque a natureza não dá saltos, e cada um tem o seu ritmo de conhecimento, o seu ritmo de aprendizado, de acordo com o seu momento de vida, de acordo com o seu momento kármico, de acordo com a sua bagagem e com a sua assinatura vibracional. Então é preciso, primeiramente, ter coerência em relação ao que você faz na vida e o que você professa ou tenta professar, e muito menos, e muito mais, prega por aí, e suas convicções internas. Então, são etapas atrás de etapas que estamos a cumprir, encarnações, uma após a outra. Tá? E não vamos resolver tudo nesta encarnação, muito menos de última hora. Então, é preciso que haja, a meu ver, uma seriedade maior com relação não somente a essa área místico-espiritualista, magista, ocultista, enfim, mas em toda e qualquer área, em todo e qualquer setor, mesmo avesso a essa, para um entendimento e discernimento razoável e uma fórmula, vamos dizer assim, de sucesso, em que isso é uma consequência natural e não uma causa de busca. Né? Então, dentro disso tudo, Karen, conforme nós estávamos comentando antes da live, falando sobre um possível pupurri aqui com respeito a diversos assuntos, mas centrado na sua dúvida com respeito à hierarquia angélica, onde eu também tenho muitas, e todos têm, que ninguém tem a verdade absoluta. Mas, pela própria vivência, pela experiência e pelo aprofundamento em determinados conhecimentos, a gente vai aprendendo uma coisa ou outra, e quanto mais se aprende, sabe-se que menos se sabe, filosofia socratiana, eu sei que nada sei, né? E a gente vai desenvolvendo, quanto mais olha para o céu, quanto mais olha para o nosso interior, existe o estímulo à humildade, que muitas vezes não é seguida, né? Porque estamos numa época em que o ego, o orgulho e a vaidade estão muito aflorados, além da chamada pressa. E essa pressa, ela traz resultados muitas vezes comprometedores e, por que não dizer, até mesmo funestos. Determinados conhecimentos não podem ser passados de forma heterogênea, determinados conhecimentos não podem ser objeto, alvo, não só de internet, mas alvo de comentários no jantar, no botequim, etc. São temas muito sérios, muito profundos, de energia natural, dos fundamentos da natureza, do fundamento do cosmos, que funcionam, mas que é preciso conhecimento dos fundamentos de como aquilo funciona e até onde você pode mexer. Porque existem elementos que não devem ser mexidos, principalmente por aqueles que não têm, não só a questão do conhecimento, mas um preparo interior, até mesmo nato, ou depois desenvolvido, para lidar com determinadas forças. E quem coloca o dedo ou a mão no fogo sem saber como fazer, vai se queimar, seriamente. Né? Com respeito aos anjos, parte desse conhecimento entra nesse escopo. A gente sabe que muita gente boa, repetindo, está abrindo, principalmente na internet, determinados conhecimentos e algumas práticas realmente reveladoras e substanciais, no sentido de abrir os olhos das pessoas no sentido de evolução interior, mas também existem, como tudo na vida, o outro lado,
uma vez que vivemos num universo tridimensional de caráter dual, bipolar, existe também aqueles que, até de uma forma ingênua, pensando que estão realmente fazendo algo positivo, metem os pés pelas mãos, acham que leram meia dúzia de linhas, já se sentem um mago, e pior ainda, passar determinados conhecimentos adiante. E conhecimentos que vão ser interpretados e que não devem ser interpretados. Existem conhecimentos que não cabem interpretação e são interpretados ao modo das pessoas que, quando recebem esse conhecimento, não têm o equilíbrio emocional pelo seu momento de vida ideal ou um processo iniciático para tratar aquele conhecimento como ele realmente deve ser tratado, encarado, e não de forma leviana. Então, sobre os anjos entram nesse escopo. As hierarquias angélicas, como o universo inteiro, os multiversos multidimensionais, isso tudo é hierarquizado, queira você ou não. Ah, eu não acredito em karma. Tudo bem, karma acredita em você. O cosmos não está nem aí se você acredita em certas coisas ou não. Existem leis que funcionam ligadas à lei mater, à lei divina, né? O Dharma, que é o segmento da lei. Segundo a nomenclatura hindu, sânscrito, Devanagari antigo. Né? Então, os anjos é um desses conhecimentos que lida com uma energia, com uma hierarquia existente extremamente poderosa. As pessoas não têm realmente ideia do que vem a ser um anjo. E não só anjo, mas determinados termos, nomenclaturas sagradas e seres, os nomes de determinados seres, são códigos mantrânicos. E quando são acionados próximo da pronúncia original, liga o interruptor lá do outro lado. E eu fico pasmo, no mínimo pasmo, com o que se faz hoje, em que são proferidos nomes sagrados, como o próprio Arcanjo Miguel, que você citou, de uma forma tão comum, leviana, porque é uma leviandade, né? Seres como Arcanjo Miguel, como os mestres ascensionados, que em verdade são bem diferentes do que a maioria pensa, seres que compõem a grande loja branca, a cúpula de Shambhala em Agartha, por exemplo, são seres, nomes e mantras e termos que são proferidos sem o menor cuidado, uma vez que são códigos mantrânicos, da mesma maneira que se pronuncia o nome do padeiro da esquina. Nada contra o padeiro da esquina, muito pelo contrário, é um nobilíssimo trabalho, como todo e qualquer outro, do lixeiro ao papa, ou ao rei, monarca ou presidente. Não importa, todo trabalho é nobre. Todos nós cumprimos um papel aqui. Mas existem maneiras e maneiras de você lidar com determinadas coisas. Então eu fico realmente pasmo e perplexo como são profanados e desrespeitados, até sem intenção, que o cosmos não quer saber se você é bem ou mal intencionado, tanto que o inferno está cheio de bem intencionados, estão distribuindo senha. Já. Ou então o inferno está vazio porque os demônios estão espalhados por aí, principalmente em Brasília. Mas isso é um outro assunto. Então, dentro desse processo, né, é muita responsabilidade. Por exemplo, no Antigo Egito, os nomes dos deuses não eram proferidos pelo povo e eram proferidos pelos sacerdotes, que tinham conhecimento do fundamento do que era aquilo, em termos arquetípicos, pronunciados de uma forma baixinha. Era tanta solenidade e respeito por causa do entendimento do que aquilo significa e da força que aquilo tem, que eles pronunciavam os nomes dos deuses, dos arquétipos, baixinho. Amon, Dot, Isis,
e assim por diante, para não ferir com o vozeirão justamente um mantra, um código. Tá? E hoje em dia, por ignorância, a maioria nem sabe que as coisas se professam dessa forma. Tá? Então, nomes como Arcanjo Miguel ficam... É como você, como dizem os livros sagrados, não proferir o nome de Deus em vão, como são representantes e manifestantes do Espírito da Verdade, dá no mesmo. Com respeito especificamente aos anjos, não existe anjo negativo. Anjo negativo é o que a gente chama de demônio. Demonologia e hierarquia demoníaca. Vemos isso na árvore sefirótica, na árvore da Kabbalah, que é o conhecimento oculto que está em todas as civilizações, sob outros nomes e outro tipo de entendimento, mas em essência é a mesma coisa, da hierarquia dos anjos. É o melhor lugar para você realmente estudar a fundo, de uma forma séria, fundamentos da Kabbalah, com respeito às hierarquias angélicas. Então você vai ver, coisa que pouca gente fala, que existe a árvore invertida, a árvore sefirótica invertida. Cada sefirá da árvore, cada esfera, cada círculo, cada bolinha daquela estrutura da árvore da Kabbalah, vocês podem pesquisar isso na internet, corresponde a várias coisas, várias manifestações divinas. E essas manifestações são hierarquizadas e cada uma tem uma frequência, ou mais sutil ou mais densa. Quanto mais próximo da divindade ou mais afastado da divindade, aquela sefirá e as suas respectivas hierarquias vão estar. E existe, como citado aqui, embora eu não vá abranger muito isso, a Kabbalah invertida, onde os chamados anjos negativos, na verdade, são os demônios. O que existe, vamos dizer, de polaridade invertida com respeito aos chamados 72 nomes de Deus, ou os 72 sopros de Elohim, lembrando que Elohim é plural de Elohá. O termo em hebraico Iem, ao final da palavra, denota plural. Então, Elohim quer dizer deuses. Você tem na árvore sefirótica a chamada coluna ou pilar da severidade, que é o pilar Elohim, Sabaoth, e o pilar do outro lado, né? Tem o pilar do meio, e do outro extremo nós temos o pilar da misericórdia, o pilar Yahvé, Sabaoth, ou seja, hierarquias relativas às sefirot, principalmente aquelas que, para se manter em equilíbrio, estão uma de frente para a outra. E essas hierarquias das sefirot você encontra, dentre outras, inclusive a dos orixás, as hierarquias angélicas. E dentro desse processo encontramos também, como já citado aqui, os 72 sopros de Elohim, ou os 72 nomes de Deus, ou os 72 gênios. Existem autores bastante competentes e com bastante propriedade em seus estudos, mas que, em termos do original hebraico cabalístico, incorrem justamente, eu não digo um equívoco, mas uma pequena distorção com respeito ao entendimento do anjo, chamando esses gênios de anjos da Cabala ou anjos cabalísticos. Anjo é uma coisa, gênio é outra. O anjo, ele não tem manifestação negativa. Agora, o gênio, ou seja, cada um dos 72 nomes de Deus, ele pode se manifestar negativamente em você, se você trabalhar com ele, desde que seu interior não esteja bem. Existem técnicas, existem procedimentos cabalísticos para você lidar com cada um dos 72 nomes de Deus. Tá? Os 72 nomes de Deus encontramos numa tabela que você pode visualizar na internet, a tabela dos 72 nomes,
com 8 colunas e 9 linhas. A primeira linha está na Sefirá Keter. A segunda linha em Rokhma, segunda Sefirá, de cima para baixo. A terceira linha dos gênios está na Sefirá Binah. E assim sucessivamente até chegar em Yesod, a nona Sefirá. Não chega na 10ª, porque a 10ª Malchut, ela representa tudo que é físico e tridimensional no universo, planetas, estrelas, nebulosas, galáxias, etc. Tudo que é físico, inclusive nós, está na esfera do entendimento de Malchut. E essa esfera não tem hierarquia angélica. Hierarquia angélica para na nona esfera. Então, o anjo, ele não tem uma ligação direta com o reino humano, mas existe uma conexão que pode ser feita. Isso com respeito ao anjo. Os 72 gênios, a mesma coisa. Mas para estes existe uma técnica específica para lidar com eles como um todo, com os 72, ou então cada um deles que vibra numa frequência específica de acordo com um assunto ou uma necessidade sua que você precisa de um auxílio nesse sentido para a resolução de algo, principalmente interior, de dentro para fora. E quando você vai trabalhar com um dos gênios, se você não estiver legal, se você se recolher, mas estiver preocupado com a conta que você tem que pagar, se você está com raiva de alguém que lhe ofendeu, se você está indignado com alguma coisa que você viu na televisão, se você caiu em alguma armadilha dessas, você vai manifestar o lado negativo dele, que na verdade não é dele, é seu. Se você está vibrando um ser desses numa frequência baixa, por ressonância, você vai ativar essa frequência baixa quando entrar em contato com ele. E os anti-assuntos que ele lida é o que vai vibrar em você. Você vai atrair esse tipo de assunto. Em contrapartida, quando você lida com esse tipo de força, com esse tipo de energia, segundo os procedimentos, de uma forma interior, calma, tranquila, serena, alegre, deixando tudo que não presta lá do lado de fora, aí sim, você, por ressonância, vai fazer com que se manifeste na sua vida a vibração positiva em você do assunto que aquele gênio trata. São 72. Existem N publicações cabalistas sobre os 72 gênios, ou 72 nomes de Deus. Você não vai ver nenhuma publicação de origem cabalista séria o termo anjo para os 72 gênios. Inclusive, nem o termo gênio. Você vai ouvir muito por aí, ver muito por aí, melhor dizendo, o termo 72 nomes de Deus. Posso perguntar uma coisa? Só um momentinho, pode. Ou os 72 sopros de Elohim. Tá? O termo gênio, inclusive, ele vem do árabe, dos chamados jinn, que são ligados principalmente ao elemental fogo, tá? Em termos ocultistas. Então, o termo gênio, ele tem a ver muito com o lado ocultista e até de termos antigos que você encontra, por exemplo, na teosofia, na eubiose, na ciência das idades, concernente à linguagem de civilizações e tradições antigas, com respeito a esse tipo de hierarquia, a esse tipo de vibração, a esse tipo de energia. Tá? O que temos de mais popular que você pode ter uma ideia daquilo? É o que você vê em desenho animado, no seu ombro direito, o gênio bom, e no ombro esquerdo, o gênio mau. Né? Que nem aquela máxima indígena norte-americana do cacique que tem 2 lobos, um feroz e outro calmo, pacífico, e perguntam para ele, qual é o mais forte? E ele responde, aquele que eu alimentar mais. Então, sempre é uma escolha nossa em qualquer processo. A questão é você assumir as consequências daquilo, sejam elas boas ou não, porque, em verdade, não existe culpa de nada ou de ninguém por tudo que te acontece.
Nós somos os absolutos responsáveis, eu sempre digo isso, por tudo aquilo que nos acontece. Não adianta culpar A, B ou C, X, Y, Z, por algo que você, nesta ou em vida anterior, provocou. De alteração na lei, que provoca o karma. O karma simplesmente é um desequilíbrio provocado na lei. E como o universo tende a voltar ao seu estado de equilíbrio, esse reequilíbrio vai ser feito de uma maneira ou de outra. Né? Não necessariamente do mesmo jeito, ou até mesmo por você especificamente. Mas isso já é uma outra história. Né? Dito isso com respeito aos gênios, vamos entrar nos anjos, mas antes a Karen tem uma pergunta. Fala, querida. Eu tenho, porque assim, eu nunca estudei essa prática, apesar de ter o livro. Dentro da radiestesia e radiônica, tem uma prática que é colocado no pêndulo os 72 nomes de Deus. Eu não sei como é que é essa prática, tá? Então, eu vou linkar para uma outra coisa. Você circula no pêndulo, ou ele já está pronto, com as 3 letras em hebraico de cada um dos 72 nomes. Isso. Aí, essa é uma prática, não sei falar, porque eu nunca estudei, apesar de ter uma parceira do nosso time de trabalho, que é a Marcele, que manja pra caramba, e às vezes até peço para ela dar umas limpezas em mim, porque santo de casa não faz milagre às vezes, né? Às vezes eu peço socorro para ela, para Tamires e tal. Isso, às vezes, é verdade. Aí tem, assim, eu vejo colegas meus que fazem a mesma prática de radiônica, que eles têm os 72 nomes de Deus, que eles trabalham com isso, né? Na prática da radiônica. E eles ativam esses 72 nomes de Deus. Então, no fato, quando a gente procura um trabalho radiestésico com um terapeuta, não é porque a nossa vida está boa, é porque a gente está com algum problema em alguma questão. Claro. Ninguém vai procurar porque ganhou na Mega Sena, porque casou com o homem do sonho, ou porque está super bem, né? Está com a saúde lá em cima. Então, como é que faz nessas práticas? Se a pessoa que não está bem, ela pede socorro para uma prática que tem esses 72 nomes de Deus. Como é que não vai interferir? Porque você falou, a gente tem que estar bem, porque é a gente que atrai por frequência o anjo ou o gênio. Como é que faz para a gente ativar, de fato, essas divindades, né? Os anjos, não os gênios, se a pessoa não está bem? Primeiramente, essa prática radiônica, radiestésica e radiônica, né? Ela existe. Agora, o radiestesista, ele precisa conhecer os fundamentos, porque ele está lidando com os 72 nomes. Tá? Uma vez que o pêndulo tem as letras hebraicas dos nomes. Então, são os 72 nomes de Deus ou os gênios. Ele não está lidando com o anjo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, ele precisa saber que o pêndulo sozinho, ele sabe disso, não faz nada. Tá? Então, o pêndulo é o aparelho que vai manifestar uma resposta a partir do potencial dele interno. Então, aquilo vai ajudar a uma conexão mental com aquele gênio específico, cujo nome circunda o pêndulo. Para isso, independente se radiestesista ou não, lidar com 72 gênios, como foi dito aqui, você precisa estar muito bem interiormente. Se o radiestesista que lida com isso não estiver legal naquele dia, nem pega no pêndulo. Neste pêndulo específico. Porque não é pegar no pêndulo ou lidar com o gênio de uma outra forma que o gênio vai fazer milagre e fazer com que você de mal fique bem. Isso é uma questão interna sua. É um desequilíbrio de ordem interna que só você pode resolver. Então, a responsabilidade é maior ainda, porque quem lida com isso precisa, naquele momento, estar bem, realmente bem, interiormente. Você pode utilizar isso para terceiros? Até pode, mas não é conveniente. No caso do pêndulo radiestésico,
Eu não tenho conhecimento ou fundamento além disso para comentar algo relativo a um tratamento ou um procedimento do radiestesista utilizando essa técnica para outrem. Tá? O que eu posso recomendar é que quando você lida com um dos 72 gênios ou com eles todos, a questão é um melhoramento ou um assunto que você precisa resolver para você. Não é para trabalho para os outros. Trabalho para os outros, existem N procedimentos que você pode ajudar o próximo. E mesmo assim, tem determinados limites, como, por exemplo, o uso de chama violeta, né? E outras coisas. Depois, se der tempo, a gente comenta. Nem tudo a gente pode usar em benefício do outro, tá? Porque a maioria precisa conhecer determinados mecanismos astrais para enviar uma energia para outra pessoa. E a outra pessoa precisa saber, ter consciência disso. Senão você está aplicando magia cinzenta sem saber. O que é magia cinzenta? É a mais comum que tem. Mistura da branca com a negra. O que é isso? É você achar, é você considerar, é você estar convicto ou pensar que sabe o que é melhor para o outro e agir em cima disso. Principalmente sem o outro saber. É o que muita mãe faz com o filho, muito pai faz com o filho por aí. Seu filho, hoje, uma vida anterior ou na próxima, sabe-se lá o que vai ser. Então, o livre-arbítrio é importantíssimo ser respeitado nesse ponto, porque você arbitrar o que você considera ser melhor para o outro e agir, inclusive energeticamente, em cima disso, você está criando uma magia cinzenta sem saber, está misturando a branca com a negra e está sendo, no fundo, mesmo sem você sentir, egóico e arrogante. Que pretensão podemos ter em saber ou estarmos convictos do que é melhor para o outro e agir em cima disso, principalmente se o outro não sabe? Fulano, eu vou fazer você não está legal. Você permite. As suas proteções permitem que seja feita uma vibração para você, para a sua saúde, para o seu bem-estar, etc. Né? Porque o indivíduo também vai receber na medida que ele estiver aberto para isso e do que for permitido ele receber para isso. Tem muita gente com N procedimentos, com N técnicas, com N escolas hoje em dia, prometendo cura. A pessoa vai lá, paga o curso, paga isso, paga aquilo, não consegue o que alcança em vista do prometido, e quem ofereceu, não, a culpa é sua, a culpa não é minha, não. Você que não fez direito, você que não entendeu, você leu errado, você não fez a prática certa. Né? Nunca é responsabilidade, né, de quem oferece. Então, isso é uma coisa muito séria, porque nem sempre a gente pode exercer algo em benefício do outro da maneira como a gente gostaria, porque muitas vezes o outro tem que passar por aquilo. É karma dele. É uma educação que ele procurou receber pelos seus atos pretéritos. Simples. Isso não significa que fiquemos de braços cruzados. Óbvio que não. Mas significa que precisamos ter o feeling, o discernimento e o contato com a nossa egrégora e com o nosso interior para justamente perceber, poxa, daqui eu não posso passar. Fulano, felizmente ou infelizmente, na maioria das vezes, felizmente, vai ter que passar por isso sozinho, para o aprendizado dele. Então, nem tudo. Jesus não sabia, não saía distribuindo cura, não saía distribuindo milagre. As pessoas iam a ele e ele curava e ainda dizia: tua fé te curou. Ele não saía distribuindo milagre por aí. Siddhartha Gautama não saía distribuindo pregações e milagres também. Nenhum mestre faz isso. Mas eu não sou mestre. Não, muito longe de sermos mestres como ele. Mas muito mais que palavras, eles nos deixaram exemplos. E, a meu ver, exemplo é para ser seguido. Inclusive no discernimento com respeito a lidar com certas energias, como, por exemplo, os anjos.
Você pode se interligar com anjos? Pode. Mas saiba que anjo, ele não tem livre-arbítrio. No momento da criação, ele abriu mão disso. Ele faz exatamente o que a ordem divina preconiza, e não o que você quer. Tem gente que, infelizmente, acha que anjo, como alguns mestres ou entidades, tem que estar do seu lado ou debaixo do seu braço à sua disposição para resolver os seus problemas. Não é assim. Então, a hierarquia dos anjos é muito interessante, porque eles não são bipolares. Repetindo, o chamado negativo você encontra na demonologia. São os anjos caídos, são aqueles que se rebelaram. Isso de uma forma muito sucinta, muito superficial nos nossos comentários aqui, porque o processo da rebelião luciferiana e a verdadeira posição dos arcanjos como senhores do sistema solar, quarto senhor, quinto senhor, sexto senhor, que é o caso do arcanjo Miguel, por exemplo, sexto senhor, e é muito diferente em termos do que é, em termos de função, do que o pessoal acredita e lida ou pensa lidar, né? Faz parte de um escopo muito, muito poderoso. Então, o anjo, ele é a hierarquia mais baixa das hierarquias angélicas. O anjo é o que está mais próximo da humanidade. Ele ocupa, vamos dizer assim, simbolicamente, a esfera de manifestação chamada Yesod, na árvore da Kabbalah, acima da esfera de Malkuth, a esfera onde as almas, nós, evoluímos. O anjo está na esfera de Yesod. Acima da esfera de Yesod, nós temos a esfera chamada Hod, ou Od. Nessa esfera estão os arcanjos. E não são somente o arcanjo Miguel, ou Michael, Gabriel e Rafael. Existe uma penca de arcanjos. O arcanjo do fogo, o arcanjo da água, o arcanjo do ar, o arcanjo da terra, o arcanjo do éter. E outros, que não vale a pena citar aqui, cuja hierarquia é extensa. E para o nosso processo evolutivo particular de quarta ronda planetária, que é a experimentação da evolução humana no plano físico, esses três arcanos estão mais ligados. Né? Mas só que a parada é bem diferente. Muito bem. Acima da Sefirá, subindo na árvore, acima da Sefirá, Od, temos Netzah. E na Sefirá Netzah encontramos a hierarquia dos principados. Hierarquia dos principados, muita gente, inclusive estudioso de teologia ou teólogos, colocam na hierarquia de demônios, porque a hierarquia correspondente na árvore invertida também é chamada principado. Mas esclarecendo aqui que principado não é só demônio, existem os principados como hierarquia angélica, de luz. Né? Acima da Sefirá Netzah, temos a Sefirá, que se comunica com todas as outras Sefirot, à exceção de Malkuth, que é a Sefirá Tiferet, que é a virtude. A hierarquia angélica é a hierarquia das virtudes. Estão notando que as hierarquias estão mais próximas da divindade e se afastando cada vez mais da vibração humana. Acima das virtudes, temos a Sefirá Gevurah, cuja hierarquia angélica das potestades, que é outro termo também ligado à demonologia. Mas não é. Existe a potestade da árvore invertida, existe a potestade hierarquia de luz. Tá? Acima de Gevurah, nós encontramos a Sefirá Hesed, ou Hesed Tzedek. E nessa Sefirá, nós temos a hierarquia das dominações.
Acima das dominações, nós temos na Sefirá Binah, que já é uma das 3 que forma a trindade divina, a hierarquia dos tronos. Acima de Binah, nós temos Chokhmah, diretamente ligada ao divino, a emanação suprema da luz. E em Chokhmah nós temos a hierarquia dos Cherubim. E acima, na Sefirá Mater, a que emana a luz, né? Keter, a coroa da criação, nós temos a hierarquia dos serafim, a hierarquia angélica mais próxima de Deus, representada por seres de 3 pares de asas, cujo hierarca é Metraton. Então, Metraton, ele não só, vamos dizer assim, dirige, entre aspas, dirige dentro do entendimento didático nosso. Não só a hierarquia dos serafim, como todas as outras. Aí eu fico, particularmente para morrer, embora eu possa estar errado, quando vê uma canalização assinada Metraton, assinada já de um anjo, seja ele qualquer, já é uma coisa complicadíssima. Imagine um serafim. Isso é só para ter uma ideia dessa potencialidade. Você pega um anjo, que é a hierarquia mais próxima de nós, tem um anjo da guarda, por exemplo. Ele só de olhar para você, ou só de olhar para uma pessoa, né, ele dá uma escaneada, ele sabe quem você é, de onde você veio, para onde você vai, todas as suas vidas passadas, por que você está nesse perrengue aqui, o que você tem de missão a partir da hierarquia relativa ao seu nome cosmo sagrado e a sua respectiva numerologia, a sua configuração total astrológica, a sua configuração numerológica, qual os gênios do dia e da hora do nascimento, porque nós temos, quando nascemos, um gênio que rege, dos 72, que rege o dia que a gente nasceu e rege a hora que a gente nasceu. Isso tudo e muito mais que a gente nem imagina só num piscar de olho em cima de você. Por quê? Porque ele é mágico? Porque ele é um ser evoluído? Não. Inteligência. Inteligência não é só intelecto e raciocínio. Existe a inteligência emocional, inteligência espiritual, a inteligência intuitiva. Ou seja, é um nível de inteligência que a gente não consegue alcançar nem o rastilho da sombra de um anjo. Lembrando que acima do anjo está o arcanjo. E acima do arcanjo nós temos 7 hierarquias. Acima do arcanjo. Aí a pessoa acha que acender uma vela, escrever o nome do anjo e fazer um pedido, até mesmo fazer uma barganha, que vai lidar com o anjo. Não é assim que funciona. Existem procedimentos, mas o preparo interior para isso é muito importante. Né? Determinados anjos aparecem para algumas pessoas? Aparecem. Não estou dizendo que não aparecem. Aparecem. Se interligam com outras pessoas, com algumas pessoas, se interligam. Mas lembrando Emmanuel, por intermédio de Chico Xavier, eu sempre utilizo essa frase, embora não seja espírita, mas respeito muito qualquer doutrina ou linha de pensamento, seja científico, filosófico, artístico, enfim. O telefone toca de lá para cá. Você vai entrar em contato com o anjo, com o mestre, tudo bem. Mas ele quer entrar em contato contigo? Ele até quer, mas você não sabe fazer certo. Ou se sabe fazer certo, o teu interior está comprometendo. Então, para lidar com essas hierarquias, é preciso que nós tenhamos a condição de rever quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui, qual é o nosso propósito, se queremos uma busca, se buscamos, mas ainda estamos escravos do ego, escravos da posse,
que nem o macaco que quer agarrar o galho da árvore que está em frente. Ele pula, agarra aquele galho, mas ele não consegue soltar o galho da árvore que ele estava. Vai acabar caindo no chão. Tá? Ele se recusa a dar o salto de fé. E uma coisa muito interessante que ocorre hoje, você observa que a verdadeira fé e a ciência são inseparáveis. Mesmo com toda a ortodoxia materialista de grande parte da ciência atual ainda, mas que caminha porque a fé já sabe. Agora, doutrina e ciência são irreconciliáveis por causa de dogma. E aí eu posso estar ferindo aqui a suscetibilidade de alguns, mas eu não estou aqui para dizer o que você quer ouvir. Embora eu não seja dono da verdade, jamais. Mas existem elementos que a gente precisa reconsiderar no nosso dia a dia. O que estamos fazendo conosco? Perdendo um precioso tempo nessa transição planetária cuja alteração vibracional do planeta já começou. Prioridades que damos às nossas vidas, que em verdade são fugas, focando coisas que não nos levam a lugar algum, em vez de focar no real propósito de estarmos aqui. Por exemplo, Karen que lida com arturianos. Muita gente lida com seres extraterrenos. E que muito se pensa que é extraterreno e, na verdade, são intra. Né? Aí vamos colocar no lugar deles. Dentro da pergunta clássica, por que eles não pousam, não aparecem ostensivamente, diretamente, etc, etc, etc. Né? Por que o intraterreno, se existe, não sai lá da toca dele, nas grandes cidades que ficam, inclusive fisicamente, um pouco mais sutil que a nossa matéria, mas ainda físico, a 20, 30 quilômetros abaixo da superfície? Por que eles não afloram, não se mostram, não compartilham seu conhecimento e sua tecnologia? Aí vamos pegar o caso dos intra, que não é diferente dos extra, porque muitos intras são extras que ficaram por aqui. Aí vamos pegar aqui. Hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem, já há muito tempo, se constrói em vários lugares do mundo, principalmente nos Estados Unidos, abrigos subterrâneos, bunkers subterrâneos, enormes, para 50, 60 mil pessoas, por exemplo, passarem anos debaixo da terra, com suprimentos, mantimentos, oxigênio, etc. Existe tecnologia hoje para isso, para fugir de um holocausto nuclear. Por que os atlantes, que tinham conhecimento e uma tecnologia muito superior à nossa, não poderiam, por exemplo, fugir do dilúvio também no subterrâneo? De uma forma muito mais avançada que nós temos, e estão aí até hoje. Por que é tão difícil as pessoas pensarem ou conceberem a ideia de que Atlântida existiu? Porque estamos em final de Kali Yuga e você tem que provar que você é você mesmo o tempo todo, quanto mais uma história dessas que não tem provas, porque hoje tudo tem que ter prova. Enfim, isso é de Kali Yuga, esse é materialismo ortodoxo que já foi melhor no planeta e voltará a ser. Isso aí é uma fase, embora enorme, para nosso conceito de escala de tempo, mas que passará. Como Jesus disse, o céu e a terra passarão, mas minhas palavras não passarão. Então, se colocando no lugar do ET e do intraterreno, para que eu vou sair e mostrar tudo isso para uma civilização de superfície que vai pegar esse conhecimento, essa tecnologia e usar como arma para matar o vizinho, para criar guerra, para criar armamento sob o pretexto de proteção, de defesa? Vai estragar tudo que a gente construiu. Vai criar, por exemplo, nas embocaduras que dão acesso aos reinos subterrâneos, pontos turísticos. Para quê? Se não for
para usar o conhecimento como arma é usado como comércio, dinheirinha. Aí eles vão aparecer para quê? Para uma humanidade que ainda ela é totalmente desacreditada. Nossa humanidade, para eles, não tem a menor credibilidade e não é digna da menor confiança. O que nós construímos ao longo desses milênios? Formas de pensamento densas, negativas, de frequência baixa no astral do planeta, e que agora a conta chegou. Formas de pensamento não só produzidas pela mente, mas carregadas de emoção, de ego, de posse, de ódio, de inveja, disso ou daquilo. Isso se acumula. A parte astral baixa e etérica do planeta. E estamos vivenciando a conta que chegou, claro. Fulano é tão bonzinho. Bonzinho hoje, não sei o que ele fez em outra vida. Enfim, estamos num momento, eu estou colocando isso aqui, isso está longe de ser sermão. Isso é um alerta para o momento que a gente está vivendo, porque nós temos mais uma oportunidade de ouro para virar isso tudo. Embora isso não vá acontecer, a grande maioria não vai entrar nessa vibe. E mesmo entrando nessa vibe, é preciso um discernimento muito grande com respeito à procura, à busca que nós fazemos. Porque esta é sempre de dentro para fora e jamais de fora para dentro, comprando ideias que não são suas. Mas ideias que podem servir para alavancar e não determinar, alavancar o seu processo de esclarecimento, seu processo evolutivo, sua eclosão e transcendência de consciência. Aí está um outro ponto, que muita gente fala, expansão de consciência, transcendência de consciência, eclosão de consciência. Eu mesmo falo isso em algumas lives. Mas o que é consciência? Você sabe o que é consciência? Eu não sei, estou até hoje procurando saber o que realmente vem a ser consciência. Eu não sei. Se alguém souber, me avisa. Então, determinados pontos que parecem ser inocentes, mas que são de uma profundidade enorme, quando a gente resolve colocar o nosso eu para fora. E, em verdade, é uma coisa simples. O processo é simples. O desapego é simples. Isso não quer dizer que você precise virar monge. Muito pelo contrário. Você tem como realizar suas tarefas no dia a dia, mas com amor e sendo você mesmo a cada momento. Isso é inclusão de consciência também. Você procurar ser você mesmo e aprender a dizer não para as armadilhas que se armam a todo segundo, saber identificá-las e pedir ao divino, ao objeto da sua fé, a tudo aquilo que você tem fé, não no que você acredita, que acreditar é crença, é alimentar crença e sistema de crenças, mas a sua fé, a sua convicção, para que você se mantenha num caminho sem desvios, sem armadilhas, porque nós somos humanos, estamos aqui para errar, mas não para insistir no mesmo erro. Nós aprendemos pelo negativo. São as situações negativas que fazem com que a gente saia da cadeira e ascenda. E dentro desse processo, um conhecimento mais fundamentado que vem de dentro para fora de como lidar com hierarquias angélicas. Aquela história popular que você está falando uma coisa, o anjo passa, diz amém, isso é verdade. Então, anjo é muito legal, mas ao mesmo tempo cuidado com o anjo. Repetindo, ele não está aqui para te servir, ele serve ao divino. Acabou. Você entrando em contato com ele com relação a questões egóicas e pessoais, você não vai arrumar nada, ou não vai arrumar boa coisa. Se você entra com o gênio para questões pessoais, aí sim, você pode conseguir muita coisa, desde que você esteja internamente bem. Uma dica que é fundamental, que eu dou nos meus cursos e palestras com respeito a como lidar com o gênio, é da mesma forma como lidar com o anjo.
como criança. E a criança entrará no reino dos céus, ou seja, a nossa criança interior. Você tem um procedimento para buscar uma solução recebida de um gênio, ou num contato com um anjo, por exemplo. Você tem que ser que nem criança, tem que ter uma postura bem leve, como criança mesmo. Um exemplo que eu sempre dou. A criança pede uma bicicleta para os seus pais no Natal. E os pais vão dar a bicicleta, ou pelo menos se esforçam para isso. Para a criança, para o pai e a mãe, dependendo das suas condições, pode ser que eles nem consigam dar a bicicleta, ou com muito esforço possam dar essa bicicleta. Mas como é que a criança pensa? A criança não concebe isso. Não passa pela cabeça da criança que o pai e a mãe possam ter dificuldades em dar a bicicleta ou nem dar. Porque ela não conhece ainda esses mecanismos, os meandros do sistema que nós criamos. A criança está crente que vai ganhar a bicicleta. Para ela é uma convicção, não é crença. Ela tem certeza que o Natal vai receber a bicicleta. E está lá feliz da vida, até nessa expectativa de receber a bicicleta. Porque ela tem certeza que vai receber, porque ela não vê como não receber. Para ela não existe o universo. Eu não recebi por quê? Existe a possibilidade de receber? Não passa isso pela cabeça, pelo sentimento de uma criança. Você lidar com o gênio e lidar com o anjo tem que ser no mesmo esquema. Você não pode ter dúvida de que você vai receber aquilo. Você tem que tratar aquilo como se já tivesse recebido, como se já fosse feito, como se fosse já uma realidade em sua vida. Aliás, isso vale para qualquer procedimento espiritual. Agora, quando você vai lidar com gênio, com anjo, isso é uma condição sine qua non, senão não rola. Falei demais, né, Karen? Não, mas aqui a galera ficou toda com o alvoroço e tem gente que entendeu tudo errado que você falou aqui, mas enfim, sobre os arcanjos, né? A gente tem as práticas eu não sei se você conhece, dos 21 dias do Arcanjo Miguel, que você quebra contrato, que você faz várias coisas, porque você está disposto a evoluir. Não é que você está usando um arcanjo para ser sua muleta de todas as... Vou falar de todas as merdas. Não, claro, isso aí é um exemplo que eu dei que ocorre muito aí. Mas é evidente que tem aqueles de nobreza, de pedido, nobreza de caráter, nobreza de intenção, que se utilizam de uma forma errônea ou não, mas com o coração aberto, essa conexão. Né? Agora, saiba que não é propriamente o Arcanjo Miguel, é toda uma egrégora ligada à energia dele e à centelha que ele emite, que vai justamente entrar em conexão de acordo com o que você tem que receber, com o que você tem que cumprir. Até porque existem forças, que nem você falou, contrárias, e que a gente humano não consegue atuar e quebrar, porque a gente precisa de uma egrégora de muito mais luz, de muito mais divindade, para poder desassociar a gente dessas questões, né? Claro. Então, a gente tem que recorrer às divindades, a gente tem que recorrer à nossa egrégora que a gente acredita. Principalmente estarmos dispostos a quebrar qualquer contrato, pacto, juramento ou procedimento que tenhamos feito em alguma vida anterior. Sim, que e nessa pode obstaculizar esse processo. Tem nessa encarnação os envolvidos aí, esse é um deles. Então as pessoas falam assim, como é que fica as questões de magia? O que eu entendo dos arcanjos, né, que nem eu te falei no WhatsApp, as quebras de contrato que eles fazem, esse auxílio. Jamais eu vou falar, Arcanjo Miguel, providencia para mim um carro, sei lá que carro que é, porque eu não entendi carro, mas um Audi. Não, eu não vou pedir isso. Mas assim... Você não, mas tem gente que pede.
Eu não vou pedir para ele, mas deve ter algum anjo da prosperidade, né? Tem, o anjo da prosperidade tem, mas muito mais que isso, dentro que você está citando, você tem o elemental criado. Porque, queira ou não, nós somos co-criadores. Tudo que falamos, tudo que fazemos e tudo que sentimos, você no astral cria elementos elementais vivos sem saber. Verdade. É com que você vai se deparar, depois passa para o outro lado. É verdade. Né? Então, dentro de um trabalho com elemental, você pode direcionar a energia para coisas mais próximas ao plano físico. Não que isso seja algo determinante, porque existem coisas melhores para você fazer. Né? Do que você depender disso. Não, lógico, a gente também tem que evoluir e partir para ação, senão a encarnação vai ser... Tipo, exatamente. Eu vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo. Ah, fulano foi num lugar, ou fulana foi num lugar, mandou fazer uma magia, um trabalho para o cara com o qual, ou a mulher com o qual ou a qual ele não foi com a cara. Ou o fulano lá disse uma coisa que eu não gostei, eu vou lá num lugar, ou eu conheço o procedimento, vou fazer uma magia para ele. Isso ocorre às pencas. Eu estou dando um exemplo simples de coisas que é daí para baixo. Né? O que é isso? Isso era Atlântida no final. Nós estamos repetindo, ou muitas pessoas repetem, sem saber, um processo recorrente em que ela não se livrou disso internamente, continua reencarnando com aquele padrão que já deveria ter evoluído há muito tempo. Os mestres, Jesus, por exemplo, o próprio Buda, a Renata, Krishna, Rama, vieram dizer: não precisa mais disso, não. Isso aí acabou, isso tem muito tempo. A Atlântida fundou por conta disso. Isso é coisa da Atlântida. Isso está ultrapassado. Você está atrasado, meu amigo. Você está fora do tempo. Você está obsoleto. Isso aí é uma prática obsoleta, de uma obsolescência atroz, porque isso era Atlântida. Na Atlântida, isso era o normal, o processo evolutivo deles, o conhecimento nesse tipo de manipulação de energia, que era muito mais eficiente, até mesmo tecnológica, em relação ao que nós fazemos hoje. Mas a essência, para muitos, continua. O padrão, para muitos, continua. Não evoluiu. Muitos ainda fazem práticas que não precisam mais ser feitas, que eram feitas na Atlântida. O pessoal está super, hiper atrasado e não sabe. Por quê? Porque está ligado em outras coisas, em vez de realmente estar ligado no seu eu divino, no seu verdadeiro religare. Quem está interiormente bem, com a sua conexão, não se preocupa com a vida do outro, muito menos em falar do outro. Muito pelo contrário. Tem muito Atlante, muito lemuriano que está encarnado agora, que eles precisam resgatar essas memórias antigas e tentar, né, evoluir. Urgentemente. Eu sinto isso. Tem um trabalho que eu desenvolvi que chama Stargate Sirius, que fala só disso, o tempo todo disso. Só que não é para qualquer pessoa, porque isso que você está falando, 90% das pessoas que estudam espiritualidade ainda estão embutidas nisso, né? Então, você tem que ter uma evolução interna, uma reforma íntima muito grande para você poder entender esse material. Isso só com atitude, prática, vivência, colocar a mão na massa. Estamos na terceira dimensão. Qualquer aspiração espiritual antes é provada no plano físico. O cosmos se encarrega de colocar na sua vida uma situação para ver se você dá conta fisicamente do que você quer espiritualmente. Ou seja, é atitude. Não adianta você ler N compêndio, ser uma enciclopédia ambulante, se não consegue colocar um mínimo de prática na sua vida. Nossa, aí realmente não vai. Nossa, Paula, eu falo isso sempre para todo mundo. Não adianta vocês estudarem, não adianta comprar um monte de coisa e
continuar na mesma, tem que colocar em prática, tem que mudar. Se você quer mudar a tua vida, é você que tem que mudar. Claro, Não é poxa, as coisas não mudam, nada dá certo. Por que Deus faz isso comigo? Pô, coitado de Deus, não tem nada com isso, cara. Verdade. Paulo, que pena, estourou nosso horário, mas muito bom. Eu entendi tudo que você falou de respeito a entendimento profundo dessa hierarquia. Tem gente aqui na live que, infelizmente, não conseguiu entender, mas reassiste 2, 3, 4 vezes, aí acho que talvez vocês consigam entender o que o Paulo quis trazer para vocês de informação em relação a como lidar com essas hierarquias. Tá bom? Paulo, Você super não gratidão. vai encontrar de mão beijada todos os detalhes de nada. Porque eu estaria retirando de você a sua oportunidade de crescimento para o entendimento do que você, em princípio, não entendeu. Isso que aí. só a prática, se você tiver essa abertura interior séria, o cosmos vai te levar, Deus vai te levar, as suas entidades vão te levar aonde você tem que ir, aonde você precisa ir dentro da sua busca. Eu não posso tirar essa oportunidade de você dizendo por A mais B como é, porque a minha experiência não quer dizer que necessariamente tenha que ser a sua. Cada um tem a sua própria experiência para chegar todos no mesmo lugar. Muito obrigado, Karen, mais uma vez. Imagina, Um abração. Paulo. Muito, Um abração, muito bom. um beijo para todos vocês. Tá? Gratidão e desculpa a gente que a gente tem mais live aqui na TV Galáxia. Não tem desculpa de nada. Galera, fomos. Namastê, Jai Ra, Beijo. Tat Sat. Tudo de bom.